Pessoal, vamos para a reprodução dos fungos? Página 173. Vamos ver como que funciona a reprodução de um fungo. A reprodução de um fungo, ela não precisa de um gameta masculino e de um gameta feminino, mas ela precisa sim de uma estrutura chamada esporos, assim como nós tivemos lá em briófitas e pteridófitas, tá? E precisa o quê? Precisa que haja calor, precisa que haja umidade, né? Matéria orgânica, o que significa essa matéria orgânica? A casca de uma árvore, a pele humana, ou até mesmo um animal morto, para que haja o quê? Essa reprodução. Então, o livro de vocês diz assim, ó. Voltando aqui antes, o livro de vocês mostra que nós estudamos. Mostra as hifas dentro de um solo, lembrando que elas também podem existir fora de um solo, pode ser aéreas. A junção dessas hifas, as hifas em grande quantidade, significa micélio. Aí nós temos o quê? O corpo, né, de um cogumelo. Nós temos o cogumelo e o cogumelo está liberando o quê? Os esporos. Esses esporos aqui vão se encontrar, né, e vão fundir, né, as membranas e vão formar o quê? Um novo cogumelo, tá? Então o livro de vocês diz assim: desde que haja calor, umidade, matéria orgânica disponível. Quais são essas matérias orgânicas? Um animal morto, a casca de uma árvore, ou até mesmo uma pele humana. Os fungos crescem e se reproduzem com facilidade. Por quê? Porque eles precisam de um hospedeiro devido ao fato deles serem heterótrofos ou heterotróficos, tá? Há também fungos que são capazes de se desenvolver em condições extremas. O que significa essas condições extremas? O livro de vocês cita que eles podem se desenvolver em superfícies de vidros e de aviões, tá? Os fungos, eles produzem esporos, como o livro de vocês mostra, e esses esporos é que vai dar origem a novos fungos, quando esses esporos um encontrar com o outro e haver a fusão, tá? Então, os fungos produzem esporos, que são pequenas células resistentes, responsáveis pela reprodução assexuada. O que é a reprodução assexuada? É uma reprodução que não precisa, né, de um órgão sexual masculino se encontrar com um órgão sexual feminino, tá? Então, o livro fala assim, no capítulo 14, vimos que as briófitas e as pteridófitas também são seres vivos que se reproduzem por meio de esporos. A gente já viu lá no passado, né, lá atrás, plantas que se desenvolviam, né, se reproduziam por meio de esporos. O livro diz assim: apesar de serem todos chamados de esporos, vale ressaltar que não são da mesma estrutura. Então, nós estamos falando de fungo. O fungo não tem a mesma estrutura que briófitas e pteridófitas tiveram. Porém, a forma de se reproduzir é a mesma. Liberam esporos, embora sejam esporos com estruturas diferentes, né? Grande parte dos fungos libera seus esporos no ar. Ao cair em local com condições adequadas, quais são essas condições adequadas? Lugar que tenha calor, que tenha umidade, que tenha matéria orgânica disponível, que pode ser de animal, né? Pode ser casca de árvore ou até mesmo de ser humano. O que acontece? Os poros, eles vão desenvolver, né? E vão formar hifas, que é como se fosse uma raizinha. Se vocês for olhar aqui, é como se fosse uma raizinha. E essas hifas, elas vão originar novos fungos, tá? Então, o livro fala assim: na reprodução sexuada, as hifas de dois fungos se encontram e se fundem, e os núcleos das células trocam material genético, contribuindo para o aumento da variabilidade da espécie. Então, o que acontece? A variação de espécie, por exemplo, um cogumelo vermelho com um cogumelo branco, se dá devido ao quê? Ao encontro de duas hifas, ao rompimento, né? A fusão de dois núcleos de células diferentes, que vão ocasionar em quê? Né? Uma variabilidade de espécie. Então, a variabilidade de espécie, ela se dá por isso. Encontro de hifas diferentes, troca de material genético diferente. Aí, seguindo para a reprodução dos fungos, ocorre a germinação e o desenvolvimento de um novo fungo.
Então, no livro de vocês tem o esquemazinho simplificado da reprodução de um fungo. Um fungo normal, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar esporos. Esses esporos ele vai para o solo, tá? Esse solo ele vai ter calor, ele vai ter umidade, ele vai ter matéria orgânica disponível. E vai acontecer o quê? Vai haver o rompimento desses esporos, vão se formar hifas, essas hifas vão se encontrar e vão formar o quê? Um novo fungo, tá? Então, nós falamos sobre características, sobre a estrutura, sobre a reprodução. Agora, nós iremos falar da importância desses fungos para a ecologia, para o meio ambiente, tá? Pessoal, os fungos, eles desempenham um papel ecológico e econômico importante para nós, tá? Em termos de reciclagem, na parte da matéria orgânica, em termos de produção de medicamentos, porque existe um antibiótico chamado de cefalexina, que ele é feito através de um fungo. Na parte de alimentos e bebidas, né? Como eu falei para vocês, existe alimento como pão, como rosca, que é feito através, né, de um certo tipo de fungo. A cerveja, o vinho também é feito através de um certo tipo de fungo. Então, a importância do fungo para nós, né, ecologicamente, é de suma importância, tá bom?